Então tá, gente, agora a gente vai falar sobre vetores. O que são vetores? Aqui a gente tem um desenhozinho de um vetor para ficar mais, não sei se era uma coisa mais visual, mas eu vou explicar como é que funciona depois. Vetores. O que é um vetor? Um vetor é um conjunto de variáveis de um mesmo tipo. Aí tem do tipo int, do tipo double, do tipo float, do tipo char, mas quando um vetor é do tipo char, ele é um string, mas isso a Alice vai falar mais pra frente. E para que serve um vetor? O vetor serve para armazenar variáveis de um mesmo tipo. Como assim? Vamos pensar que a sua professora quer calcular a média das notas de todos os alunos da sala, mas para calcular a média, ela precisa calcular todas as provas. O que a gente aprendeu até agora, ela ia precisar de várias variáveis para fazer isso. Seria variáveis para todas as provas de cada aluno. No final, ia dar muita variável e isso não é interessante, né? Aí a gente usa o vetor, que o vetor ele armazena mais de uma variável do mesmo tipo. Aqui embaixo, ó. Esse aqui, ele é um vetor de 5 posições, de tamanho 5, tá? Como assim? Ele vai até o 4, beleza, mas ele começa do 0. Aí na posição 0, ele tem um número armazenado. E na posição 1, ele tem um outro número armazenado. E na posição 2 tem um outro, na 3 tem outro e na 4 tem um outro. Isso que é um vetor. Como é que a gente declara um vetor? Existem algumas maneiras de declarar um vetor, mas no final é tudo a mesma coisa. Olha, aqui, para declarar um vetor, a gente precisa do tipo primeiro, que aqui no caso é o int, o nome do vetor, que é a idade, e depois o tamanho dele, a quantidade de elementos que ele vai ter. E aqui, 5, que seria esse vetor aqui de baixo, ó, que ele tem 5 posições de 0 a 4. Vale lembrar isso que o vetor, ele se conta assim, tá, gente? Começando do 0. Então, tenham isso em mente para depois não ficar confuso. Como é que a gente lê um vetor? Como é que a gente coloca esses números dentro do vetor? Existem algumas possibilidades também. Você pode declarar o vetor aqui e entre chaves você coloca os números do vetor. Quando você faz isso, você não precisa colocar o número aqui dentro, o tamanho dele. Mas você pode colocar também. Então, qualquer outra forma pode dar ele, tá? Mas essas formas aqui, elas não são muito usadas. Por quê? Porque normalmente você quer ler valores do teclado, você quer escrever o que vai ter dentro do seu vetor. Por isso que a gente não usa muito isso. A gente usa uma outra forma, que é usando for. Quando você mexe com vetor, você praticamente sempre vai mexer com for. Então tenha em mente que você tem que saber mexer com for. Mas não se assustem que eu vou mostrar aqui agora como é que a gente vai fazer isso. Vamos apagar esta parte aqui. Eu tô no GBD, que é o mesmo que a Alice usou. E aqui, como todo código de C, você precisa usar include e a biblioteca stdio, int main, return 0. Isso aqui é a estrutura básica que tem que ter em quase todos os códigos em si, tá? Beleza. Vamos primeiro ler um vetor, né? Primeiro a gente declara, então, um int vetor de tamanho 5. E como a gente mexe com vetor, a gente mexe com for, int i. E vamos ler vamos colocar os números dentro do vetor, né? Vamos fazer aqui usando um forzinho. O meu for que vai começar do 0 e vai até menor do que 5. E aí a gente incrementa ele. E aqui dentro a gente lê usando o scanf. Lembrando que é o %d porque é um número inteiro. Tem que ter o e comercial, porque senão dá erro, tá bom? Não esqueçam esses detalhes que dá muito erro. Beleza, aqui a gente declarou e leu o nosso vetor. E agora a gente precisa descobrir qual é o maior número do nosso vetor. Quando a gente mexe com o vetor, a gente tem que aprender a manipular ele. E nesse caso, para a gente descobrir o maior número, a gente tem que sair comparando o primeiro número com o segundo e com o terceiro e comparando o número adoidado até achar o primeiro valor. Uma outra coisa, uma dica que eu dou para vocês é que quando vocês mexem com fazer códigos, você tem que escrever, colocar no papel antes de codar, porque isso vai te ajudar muito. Porque muitas vezes você não consegue visualizar o que você precisa fazer só nessas linhas aqui. Você precisa colocar no papel para ficar mais claro. Eu mesmo preciso, porque senão eu me perco todinha. Mas tá bom. Vamos lá. A gente vai usar aqui uma variável auxiliar, que eu vou chamar ela de maior. E eu vou comparar essa variável com os valores dentro do meu vetor. Certo? Então, eu vou colocar a minha variável em 0. E como a Alice falou, é sempre bom inicializar a nossa variável. E aqui, agora, eu vou
comparar essa variável com os valores dentro do meu vetor. Como é que eu faço isso? Eu uso um for. O meu for, que também vai começar de 0 e que vai até 5. E vai aumentando de 1 em 1. E aqui dentro, a gente vai comparar. If, se o meu vetor na posição I for maior que o maior, então o meu maior, ele vai receber um novo valor. Certo? Aí, isso aqui, quando for na primeira interação, ele vai fazer isso, e na segunda interação, ele vai fazer a mesma coisa. Sempre atualizando esse valor aqui. Se o meu maior for menor que o tamanho, o valor do meu vetor. Aí, quando eu vou achar o meu maior número dentro do vetor. E no final, a gente só precisa mostrar o valor de maior. Então, o maior número é 2 pontos, por cento D, porque é número inteiro, vírgulazinho, maior. Tudo bem? Aí aqui a gente está imprimindo o valor de maior, porque aqui a gente comparou ele com todo mundo e substituiu o valor. Vamos ver se funciona? Aqui, ó, faltou o I. Porque se ele não tem essa coisinha aqui do lado, ele não é um vetor, ele é só uma variável comum. E não é bem isso que eu tô mexendo com vetores. Então, você tem que colocar essa chavinha, esse colchetes. Então, vamos rodar de novo. Então, vamos tentar de novo. 2, 5, 4, 1 e 8. O maior número aqui é o 8, né? O maior número é 8. Esse código tem um problema. Por quê? Porque se eu tiver um vetor que for totalmente negativo, em que em todos os números dentro dele for negativo, ele vai dar um erro. Por que ele vai dar esse erro? Falta mais um número. Ele aparece 0, certo? Porque o maior, ele está inicializado com o valor 0. E 0 é maior do que qualquer número negativo. Então, como é que a gente arruma esse probleminha? A gente faz assim. A gente faz com que o nosso valor, a gente faz com que maior seja igual ao primeiro elemento do meu vetor. E aí, a gente não precisa comparar depois o primeiro elemento com o maior, porque eles são iguais, porque a gente está colocando o valor desse vetor no maior, certo? Então, aqui a gente pode começar do 1, porque o na posição 0 já vai ser maior. Então, vamos testar de novo. Agora, menos 1, menos 5, menos 7. Opa, ficou longe. Menos 7, menos 3, menos 5. O maior número aqui é menos 1, né? Menos 1. Agora funciona. Tudo bem? E é isso. Eu tenho aqui uma outra coisa que a gente mexe com vetor, é com... Aqui a gente tem a resposta, né, que eu fiz lá, que aqui a gente declara o vetor, depois a gente declara outras variáveis, e aqui a gente lê os valores e salva eles dentro do vetor, e depois a gente verifica aqui dentro se o valor do vetor é maior que o maior, e aqui a gente atualiza o valor de maior, e depois a gente só printa o número maior, a variável, né? Uma outra coisa que a gente faz com vetores são algoritmos de ordenação. Isso. Os exemplos que eu passei atrás, os vetores eles eram todos bagunçados, né? Eles não estavam numa ordem bonitinha. Então, às vezes, a gente quer que eles fiquem numa ordem do maior para o menor ou do menor para o maior. E existem alguns algoritmos que fazem isso. Que esses aqui que eu estou mostrando para vocês, que é o Bubble Sort, Selection Sort, Quick Sort, Insertion Sort, eles são métodos simples, porque eles funcionam com vetores pequenos. Vetores muito grandes dá problema. O que eu proponho para vocês no próximo slide é um desafio de vocês fazerem um algoritmo de ordenação usando o Bubble Sort. O Bubble Sort, ele é o menos eficiente de todos esse aqui. O que é ser um código eficiente ou não? Bom, isso aí entra em uma parte mais na frente que vocês vão aprender, mas por cima o que eu posso falar é que um código, para ele ser eficiente, o tempo de execução dele tem que ser rápido no tempo de execução dele. Se ele demorar muito tempo, ele já não é muito eficiente. E o tamanho dele também conta. Mas isso é bem por cima, depois vocês vão aprender melhor como é que trabalha com isso. Mas apesar do Bubble Sort ele não ser muito eficiente, ele é bom para vocês mexerem aqui a primeira vez, mexendo com algoritmo de ordenação, eu acho que ele fica bem na cabeça. Aqui a gente tem um GIF mostrando deles, que olha, ele compara esses dois números. Ele começa do primeiro, né? Mas aqui já tá no meio. Aí ele compara e se... Aqui, ele tá comparando, se for menor, ele troca. E no caso aqui a gente pegou no final, né?
Daqui a pouco ele vai reiniciar. Aqui, ó. Aqui, ele vai comparar o 5 com o 2, e se foi maior, ele troca. Depois o 5 com 4, maior, trocou. 5 com 6, não é maior, então fica quieto. Aí o 6 é maior do que 1, aí ele troca. 6 maior que o 3, troca. E ele vai indo assim até ficar na ordem certa. Ele começa arrumando os valores da direita e vai fazendo até a esquerda. A gente tem um exemplo e o código, né, que vamos ordenar o vetor, mas isso vai ficar para desafio para vocês fazerem depois, tá bom? É isso, muito obrigada.